O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, divulgou uma declaração sobre o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, no aniversário da data em que Maduro se declarou eleito, apesar das provas de que a oposição havia obtido uma vitória esmagadora nas urnas. Na declaração, Rubio afirma que Maduro é o líder do cartel de Los Soles e declara: aqueles que roubam eleições e usam a força para se manter no poder minam os interesses de segurança nacional dos Estados Unidos. Ao publicar a declaração nas redes sociais, Marco Rubio disse: Maduro não é o presidente da Venezuela e seu regime não é o governo legítimo. Maduro é o chefe do Cartel dos Sóis, uma organização narcoterrorista que tomou um país, e ele está sendo investigado por traficar drogas para os Estados Unidos. A porta-voz do secretário de Estado, Tammy Bruce, afirmou: o regime de Maduro continua a suprimir as vozes dos venezuelanos. Os Estados Unidos vão trabalhar com parceiros nas Américas para apoiar o retorno da Venezuela à democracia e combater Maduro e seu cartel de narcotráfico e narcoterrorismo, o Cartel de Los Soles. Ouça o texto da declaração do secretário de Estado americano, Marco Rubio. Estamos do lado do povo venezuelano, um ano após mais uma eleição fraudulenta. Um ano após o ditador Nicolás Maduro desafiar a vontade do povo venezuelano ao se declarar sem fundamento vencedor das eleições, os Estados Unidos continuam firmes em seu apoio inabalável à restauração da ordem democrática e da justiça na Venezuela. Maduro não é o presidente da Venezuela e seu regime não é o governo legítimo. Maduro é o líder do Cartel de Los Soles, designado como uma organização narcoterrorista, e ele é responsável pelo tráfico de drogas para os Estados Unidos e a Europa. Atualmente indiciado por nosso país, Maduro corrompeu as instituições venezuelanas para ajudar o esquema criminoso de narcotráfico do cartel a entrar nos Estados Unidos. Há anos, Maduro e seus comparsas manipulam o sistema eleitoral venezuelano para manter seu controle ilegítimo sobre o poder. Ao marcar as eleições municipais, na véspera do aniversário da eleição presidencial fraudada de 28 de julho, o regime, mais uma vez, busca mobilizar militares e policiais para reprimir a vontade do povo venezuelano. Os Estados Unidos continuarão trabalhando com seus parceiros para responsabilizar o regime corrupto, criminoso e ilegítimo de Maduro. Aqueles que roubam eleições e usam a força para se manter no poder minam os interesses de segurança nacional dos Estados Unidos. O Cartel de Los Soles foi oficialmente designado como uma organização terrorista no dia 25 de julho. Na ocasião, o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, afirmou: a ação de hoje expõe ainda mais a facilitação do narcoterrorismo pelo regime ilegítimo de Maduro por meio de grupos terroristas como o Cartel de Los Soles. O Departamento do Tesouro continuará a cumprir a promessa do presidente Trump de colocar os Estados Unidos em primeiro lugar, reprimindo organizações violentas como o Tren de Aragua, o Cartel de Sinaloa e seus facilitadores como o Cartel de Los Soles. O comunicado do Departamento do Tesouro americano, que anunciou as sanções contra Maduro e seus asseclas, explica: o Cartel de Los Soles é um grupo criminoso baseado na Venezuela, liderado por Nicolás Maduro Moros e outros indivíduos de alto escalão do regime de Maduro que corromperam as instituições do governo venezuelano, incluindo setores das Forças Armadas, da inteligência, do legislativo e do judiciário, para auxiliar as atividades do cartel no tráfico de entorpecentes para os Estados Unidos. O nome do cartel deriva dos sóis que costumam ser exibidos nos uniformes dos oficiais militares venezuelanos. O comunicado do Departamento do Tesouro explica o alcance das sanções impostas a Maduro e seus asseclas. Como resultado da ação de hoje,
todos os bens e rendimentos da pessoa designada mencionada acima que estejam nos Estados Unidos ou em posse ou sob controle de pessoas norte-americanas estão bloqueados e devem ser reportados ao Tesouro. Além disso, quaisquer entidades em que essas pessoas bloqueadas controlem 50% ou mais das ações, direta ou indiretamente, individual ou coletivamente, também estão bloqueadas, a menos que estejam autorizadas por uma licença geral ou específica emitida pelo Tesouro ou isentas. Os regulamentos do Tesouro geralmente proíbem todas as transações realizadas por pessoas dos Estados Unidos ou dentro dos Estados Unidos ou em trânsito pelo país que envolvam quaisquer bens ou rendimentos de pessoas bloqueadas. Violações das sanções dos Estados Unidos podem resultar na imposição de penalidades civis ou criminais tanto a pessoas norte-americanas quanto estrangeiras. O Tesouro pode impor penalidades civis por violações de sanções com base na responsabilidade objetiva. As diretrizes de aplicação das sanções econômicas do Tesouro fornecem mais informações sobre como o órgão aplica as sanções econômicas dos Estados Unidos. Além disso, instituições financeiras e outras pessoas podem se expor ao risco de sanções ao realizarem determinadas transações ou atividades que envolvam pessoas designadas ou bloqueadas. As proibições incluem a realização de qualquer contribuição ou fornecimento de fundos, bens e serviços por, para ou em benefício de qualquer pessoa designada ou bloqueada, bem como o recebimento de quaisquer fundos, bens ou serviços provenientes de tais pessoas. Além disso, participar de determinadas transações envolvendo a pessoa designada hoje pode acarretar o risco de imposição de sanções secundárias a instituições financeiras estrangeiras envolvidas. O Tesouro pode proibir ou impor condições rigorosas para a abertura ou manutenção nos Estados Unidos de contas correspondentes ou de contas de pagamento de instituições financeiras estrangeiras que, sabendo disso, conduzam ou facilitem qualquer transação significativa em nome de uma pessoa designada nos termos da autoridade pertinente. O poder e a integridade das sanções do Tesouro derivam não apenas de sua capacidade de designar e incluir pessoas na lista de nacionais especialmente designados e pessoas bloqueadas, a lista SDN, mas também de sua disposição em remover pessoas dessa lista em conformidade com a legislação. O objetivo final das sanções não é punir, mas promover uma mudança positiva de comportamento. No Brasil atual, a liberdade de manifestação não é reconhecida de forma igual para todos. As manifestações, promovidas por partidos de esquerda, sindicatos e coletivos, divulgadas pela velha imprensa e por sites e canais de internet de forma coordenada, não estão sujeitas a qualquer investigação sobre seu financiamento ou qualquer questionamento sobre se as ideias que defendem seriam democráticas ou antidemocráticas, mesmo quando há cartazes pedindo ditadura, depredação de patrimônio público e privado ou agressões a políticos e cidadãos. Nada disso é considerado um ato antidemocrático quando o ato é da esquerda. Nos últimos anos, milhões de pessoas foram às ruas de forma ordeira para pedir liberdade e respeito à Constituição, incluindo a liberdade de expressão, a liberdade de culto, a liberdade de ir e vir, entre outras. Essas manifestações pacíficas tornam-se alvo de inquéritos sigilosos alimentados por notícias da velha imprensa, nos quais manifestantes e jornalistas que cobrem as manifestações são perseguidos, presos, censurados e têm seus bens apreendidos. A renda da folha política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca de forma indiscriminada
todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho é retida sem base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor através do Pix usando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Senhor secretário, muito obrigado por estar aqui compartilhando com o povo americano um dia muito importante na história do Departamento de Estado e do governo dos Estados Unidos na restauração da liberdade de expressão e do papel da América como farol da liberdade de expressão. Uma coisa realmente histórica aconteceu hoje. O senhor poderia contar ao povo americano o que foi? Nós encerramos a censura patrocinada pelo governo dos Estados Unidos através do Departamento de Estado. Deixa eu explicar como. Isso começou há uns 15, 10 anos com esse esforço de combater a mensagem do Al-Qaeda, ISIS e outros estão promovendo. Parecia normal, mas aí em 2016, tivemos uma interferência estrangeira, precisamos começar a mirar nessas coisas. Em 2020, isso já tinha crescido e virado um movimento de ir atrás de vozes individuais. E uma das formas como isso estava sendo feito não era só diretamente, porque o cara que fazia isso, o Stengel, ele dizia, Donald Trump fala como um espião russo, ele fala como um terrorista. E o mesmo para as pessoas em volta dele, mas eles também recebiam dinheiro desse programa e financiavam ONGs, como se fossem grupos terceiros imparciais. E esses grupos, então, rotulavam, eles estavam literalmente colocando etiquetas em vozes da política americana como agentes estrangeiros. Veja, os contribuintes americanos, através do Departamento de Estado, estavam financiando grupos para atacar americanos e tentar silenciar a voz dos americanos. E houve consequências. Algumas pessoas foram banidas, impedidas de se comunicar. Isso é ultrajante. Antes do presidente Trump assumir, eles desmantelaram essa unidade, eles só renomearam e mudaram de lugar. Mas agora nós trabalhamos nisso e encerramos isso tudo. E na medida em que vamos gastar dinheiro agora, nós vamos gastar com mensagens pró-América, incentivando e protegendo a liberdade de expressão que está ameaçada no mundo inteiro, inclusive em países que são aliados. A melhor forma de combater desinformação é a liberdade de expressão, é garantir que a verdade tenha a mesma ou maior oportunidade de comunicado que é falso. Aprendemos isso da forma mais difícil, mas quando você transforma a desinformação em uma arma política, um rótulo, que você pode usar contra pessoas que não gostam e dizer, tudo que essa pessoa diz é desinformação. Olha, eu leio jornais da grande mídia todos os dias, ou assisto transmissões da mídia tradicional todo dia. Eu sei que são desinformação. Nós temos um problema agora. Eles chamam um homem de Maryland que foi deportado para El Salvador. Não, é um cidadão de El Salvador que foi deportado. Isso é desinformação todo dia. Um senador americano ontem disse que era um cidadão americano sequestrado e eles publicaram sem checar. Ele não é um cidadão americano. Então, o importante é que a gente tenha liberdade de expressão para rebater, para dizer que não é verdade. É assim que se lida. Nós temos outros casos em países ocidentais onde as pessoas estão sendo presas. Você viu isso, sabe do que eu estou falando? Pessoas postam alguma coisa, o policial aparece na porta, vai para a cadeia por postar alguma coisa. Essas coisas loucas estão acontecendo por aí. O vice-presidente tratou disso no seu discurso em Munique em fevereiro. Nós temos muito trabalho a fazer, mas o mais importante é que, enquanto nos comunicamos com o mundo, vai ser uma mensagem pró-América, coisas que constroem o que esse país está fazendo, explicando o que estamos fazendo e não atacando americanos que estão exercendo seus direitos. O trabalho clássico do Departamento de Estado no século XX. E o senhor mencionou essa rede que foi financiada pelo Departamento de Estado por meio de subsídios e contratos.
Pelo que entendi, essa rede também teve como alvo o subsecretário de Diplomacia Pública, Darren Beattie, que acredito desempenhou um papel importante nessa reestruturação também. E todo o mérito para o senhor e para o subsecretário. Uma das questões que ainda permanece, isso é obviamente uma notícia incrível, acredito, para todo o povo americano, é sobre o corte de financiamento e a reestruturação. Ainda existem questões pendentes sobre o que foi feito durante aquele período em que agora temos tantas pessoas se perguntando: será que fui censurado por causa de algo que o Departamento de Estado fez? Meu jornal foi levado à falência? Meus anunciantes foram contatados por causa disso? Existem partes prejudicadas. Há um registro histórico importante que precisa ser desenterrado. Existem processos ativos. Há muitas razões para um esforço de divulgação pública, além do desenvolvimento de hoje. Existe algum esforço em andamento para conseguir, digamos, os arquivos do Jack, como houve com os arquivos do Twitter? Sim, acho que o que nós temos que fazer agora, eu vou estar bastante envolvido nisso, é documentar o que aconteceu. Porque uma coisa é dizer numa transmissão como essa e outra é colocar no papel. E tem dois motivos. Primeiro, as pessoas foram prejudicadas, elas merecem saber disso e poder provar que foram prejudicadas. E o outro é garantir que não aconteça de novo, certo? Para que daqui a 10 anos, quando alguém tiver uma ideia brilhante de fazer de novo, você possa apontar e dizer: já foi feito, aqui está o motivo para não repetir. É por isso que responsabilização é importante, porque não é só para proporcionar justiça, mas impedir que volte a acontecer. Você passa a ter uma coisa para apontar e dizer: essas são coisas das quais queremos ficar afastados. E há uma lição muito importante aqui. Se eu voltar há 15 anos e perguntar: você acha que deveríamos fazer mais para garantir que ISIS, Al-Qaeda não radicalizem pessoas? 15 anos atrás todos diriam sim. Mas veja o que aconteceu, e eu não estou dizendo, obviamente não queremos o ISIS radicalizando ninguém, mas é preciso entender que às vezes uma ideia que começa de forma inocente ou boa pode se transformar numa arma, que pode ser usada de forma completamente diferente. É uma lição valiosa. Em tudo que fazemos é preciso entender que quando você cria uma coisa, o que você cria e o que essa coisa se transforma não são necessariamente a mesma coisa. Então, dito isso, o senhor pode se comprometer com o povo americano agora de que haverá um esforço de transparência real? Já começou, porque eu acho que como parte de justificar tudo isso, temos que documentar. Então, agora nós vamos nos aprofundar mais, criar um processo para as pessoas se manifestarem. Já conhecemos alguns casos mais visíveis, mas tem muitos outros, inclusive cidadãos comuns, que de repente foram rotuladas, e acho que isso vai exigir um trabalho entre jurisdições, que em alguns casos vão ter que voltar no tempo e provar, por exemplo, alguém foi banido em 2021, lá no meio da Covid, em 2020, alguém foi banido. Vamos rastrear isso, podemos provar isso, as pessoas podem mostrar: olha, fui banido pelo antigo Facebook, Twitter. Mas por quê? Quem mandou banir? Se nós conseguirmos, com uma revisão interna, mostrar a ligação entre uma informação do Departamento de Estado e uma parte que foi prejudicada, é isso que é importante, porque eu acho que uma coisa é apontar os casos bem visíveis, que nós já conhecemos, mas quando as pessoas perceberem que cidadãos comuns foram banidos e, de certa forma, silenciados porque alguém associado a esses programas os identificou, isso vai abrir os olhos de muita gente, mas nós não queremos esperar por isso para agir. Já sabemos o suficiente para agir, mas obviamente queremos entender a profundidade e o alcance. Vai acontecer e já está acontecendo. Esse é um programa que esteve envolto em sigilo. Jornalistas como Matt Taibbi tentaram obter informações por meio do FOIA, Lei de Acesso à Informação, sobre muitos desses contratos e subsídios e encontraram barreiras. Então, acho que isso é uma notícia incrível. Sei que o senhor é um homem muito ocupado e agradeço muito tempo aqui. Então, a pergunta final é sobre o palco internacional. Enquanto o senhor reposiciona o Departamento de Estado para que os EUA sejam novamente o farol global da liberdade de expressão e da liberdade, enfrentamos ameaças ao redor do mundo, vindas de leis de censura saindo da União Europeia, do Brasil e de uma verdadeira rede de países que tomaram para si a legitimidade de coisas como o Centro de Engajamento Global e disseram:
É aceitável no mundo ocidental ter programas de alfabetização midiática, integridade da informação, programas de combate à desinformação, e muitos desses parceiros do ecossistema do Centro de Engajamento Global estiveram envolvidos na formulação dessas leis estrangeiras. Muitos foram de fato financiados pelo Departamento de Estado, pelo USAID, sendo signatários do Código de Desinformação da União Europeia, implementando a Lei de Serviços Digitais da UE, que ameaçaram usar contra americanos, quando Elon Musk teve aquele espaço com Donald Trump durante o período eleitoral. Então, minha pergunta para você é: existe alguma visão que você possa compartilhar com o povo americano sobre como o Departamento de Estado vai agir para, mais uma vez, restaurar a liberdade de expressão em um mundo onde enfrentamos ameaças estrangeiras da União Europeia, do Brasil e de outros lugares, a capacidade dos americanos de se expressarem? A primeira coisa, obviamente, é que a nossa prioridade número 1 são americanos. Não queremos ver um americano que por acaso mora em Londres ou na Europa postar uma coisa online sobre política americana ou qualquer política e de repente enfrente consequências ou tenha negado a sua entrada em outro país, vamos prendê-los porque postaram alguma coisa. Nosso principal interesse é o impacto nos americanos. O ponto mais amplo, que eu acho que é o que o vice-presidente deixou claro em Munique, é que, sabe, as pessoas surtaram com o que ele disse, mas é verdade. O que é que nos liga à Europa? O que é que nos conecta a esses países? São os nossos valores compartilhados, e um desses valores compartilhados, esperamos, é a liberdade de expressão. Sei que eles não têm uma primeira emenda, mas têm liberdade de expressão. Se isso se erode, se esses lugares se tornam lugares onde as pessoas são alvo por causa do que disseram, de sua opinião, então dos pilares dos valores compartilhados, além de cooperação militar, está atacado. Eu acho que ele levantou uma questão muito vibrante, que é, ao atacar a liberdade de expressão, você está atacando um dos pilares do nosso interesse compartilhado, da nossa cultura compartilhada, dos valores compartilhados. Nós levantamos essa questão, tivemos uma reunião no Salão Oval com o primeiro-ministro do Reino Unido e esse assunto surgiu. Isso foi levantado, é parte da nossa situação diplomática que nós levantamos quando interagimos com outros países. Acho preocupante que entendamos que isso sempre vai ser um problema com certos países no mundo, mas quando você está falando com aliados da Europa Ocidental, e é com eles que a gente está falando, isso realmente mostra até onde isso chegou e o tamanho do problema. É uma coisa nova para a nossa equipe levantar. Nós estamos fazendo isso em todos os lugares. Eu testemunhei o presidente e o vice-presidente levantando isso com vários líderes. Eu acho que você vai continuar a ver ênfase nisso na nossa diplomacia e no que discutimos. Isso é fantástico. E acho que as ações de hoje enviarão uma mensagem a esses órgãos estrangeiros de que o que foi feito por um período muito breve aqui, realmente no escopo da nossa história, não é uma maneira legítima de buscar leis internacionais. Então, apenas sobre o ato de serviços digitais da UE, eu me sentiria omisso se não mencionasse que o órgão comissionado da UE lá ameaçou Elon Musk, um cidadão americano, por conversar com Donald Trump. E os ameaçou especificamente para não falarem sobre os distúrbios, os protestos de rua do Reino Unido na época. O Reino Unido não é mais membro da UE, então a UE estava fazendo ameaças e hoje estão dizendo que estão ameaçando aplicar multas de $1 bilhão contra o X por não conformidade com a desinformação. E vimos o chefe da comissão deles mirarem cidadãos que não são da União Europeia, conversando com outros não cidadãos da União Europeia sobre territórios que não são da União Europeia. Isso é apenas uma dessas coisas. À medida que esse código se torna obrigatório em julho, saber que o Departamento de Estado está focado em proteger a liberdade de expressão, tanto dentro quanto fora. Acho uma coisa muito importante. Além do Elon, se um país ou um grupo de países, no caso da União Europeia, eles se consideram uma espécie de país porque cederam muita soberania para a União, quando você tem entidades estrangeiras tomando ações que visam americanos por suas falas, isso se torna um incômodo de política externa para os Estados Unidos. E mais do que isso, é um impedimento, em alguns casos, para a cooperação.
Quando eles vão atrás de uma pessoa, não só uma pessoa como Elon Musk, mas qualquer pessoa, na verdade. Se você estender isso, você pode ver isso ameaçando o comentarista, ameaçando pessoas que estão opinando sobre eventos mundiais, potencialmente ameaçando detentores de cargos nos Estados Unidos. Se uma figura política americana, da esquerda ou da direita, criticasse uma coisa que está acontecendo na Europa, imagine todas essas pessoas surtando com o Bukele, El Salvador, de repente fossem ameaçadas por uma versão do hemisfério ocidental da União Europeia. Nós vamos atrás de você porque você está atacando o presidente de El Salvador. E a esquerda estaria surtando, né? E acho que é uma questão muito legítima para levantarmos, como uma irritação bilateral, nesse caso com a União Europeia. Isso tem que se tornar parte das coisas que levantamos quando interagimos com eles, mas o impacto sobre os cidadãos americanos, a prioridade número 1 do Departamento de Estado é servir os interesses nacionais dos Estados Unidos e do povo americano. Trabalhamos para o povo americano, é o Departamento dos Estados Unidos. Nós vamos retornar esse princípio em tudo, inclusive isso. Certo. Isso é uma forma tão justa e francamente misericordiosa de fazer isso também. Não parece que vocês querem o poder de ir atrás do outro lado por desinformação e coisas assim. Nós ficaríamos aqui o dia todo. Eu poderia construir um prédio inteiro só para isso. A melhor maneira é simplesmente dizer eles estão mentindo. A verdade está aqui, é por isso que nós temos coisas como esta hoje, podemos interagir. É a melhor forma de fazer isso. E é irritante, não me entenda mal, mas eles dizem coisas que são totalmente falsas. Todo dia, coisas vazadas na imprensa, reportadas como se fossem fatos. Ou os comentaristas falam e comentam coisas como se fossem fatos. Jornais da velha imprensa reportam como se fossem fatos coisas que são completamente falsas. Então, a nossa abordagem não é silenciá-los, não é multá-los. Nossa abordagem é dizer, eles estão mentindo. Está aqui a verdade. É mais difícil, é irritante, mas é a melhor maneira de fazer isso. Se você não fizer isso assim, você reconhece que algum dia no futuro você pode criar esse poder para calar alguém. Alguém vai poder usar isso contra você. E eu acho que isso começa a se deteriorar muito rápido, como vimos com esse experimento que eles fizeram. Vocês estão abaixando a arma da censura e o povo americano está incrivelmente grato por isso. Obrigado, senhor secretário.